Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Seleção brasileira bate El Salvador por 5-0 em Washington com show de Richarlison. Tite da coletiva. Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Corinthians abrem hoje as semifinais da Copa do Brasil. Confira todas as informações dessas partidas. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. Aconteceu nessa estada aqui nos Estados Unidos? Boa noite, Zé. É bastante abrangente, né? Por exemplo, a gente reposicionou em bolas paradas defensivas, a gente ajustou alguns mecanismos defensivos. Uma ideia de futebol, ela permanece inalterada, e eu volto a dizer, ela independe de adversário, porque é um jeito de jogar. Manter posse de bola e agressividade, infiltração, finalização é uma característica que essa equipe tem, uma característica que eu gosto, e que a gente vai encontrando soluções, por vezes para ter mais posse de bola ou por vezes para ser mais vertical. Então, utilização de atletas que eles possam e que eles permitam daqui a pouco variações de observações, mesmo que elas sejam por pouco tempo, elas acabam sendo importantes. Mas um dos aspectos que eu mais fiquei feliz e os atletas falaram no momento foi uma retomada também de uma equipe que ela é alegre para jogar, que ela é agressiva para jogar e que ela produz e desempenha e toma iniciativa independentemente do nível técnico do adversário. Porque às vezes tu pode ficar moroso, às vezes tu pode ficar, deixa aí, daqui a pouco tu faz um gol só, tá bom? Não, ela tem o DNA do gol, de vertical, de agredir, de pressionar o adversário, por vezes como foi hoje, para fechar constantemente pressão alta. Poucos momentos a gente teve de pressão média, e pressão baixa, atrasada, quase que não teve. Então ela consegue trabalhar nesse tempo, estamos com essa roda, com essa rotação. Ô Tite, Conrado Giglietti aqui, Rádio Sagres. Como é que você encara as críticas no que diz respeito à qualidade do adversário? Talvez o torcedor ficou mal acostumado que no teu primeiro ciclo, foi um ciclo menor, você jogou, além das eliminatórias, com adversários de maior expressão. E o jogo acontece por uma questão de calendário em meio a uma semifinal de Copa do Brasil, enfim, a outros atrativos. Pensando no cara que está em casa e que vai buscar assistir a seleção brasileira. Sim. Como é que vai ser isso daqui para frente? Como é que você responde às críticas em relação à escolha de El Salvador para jogar hoje? Primeiro, a gente não tem a oportunidade de escolher times europeus. É só uma questão de informação, né? E se o cara se informar, vai ver que a gente não pode em função da competição. As outras a gente está procurando, a gente vai pegar a Argentina e sempre ter dois assim como foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no último jogo, eu volto a dizer, eu estou passando informação, eu já passei a idade de querer desconstruir crítica. Crítica é crítica, é para absorver, são opiniões. Os Estados Unidos empatou com a França antes da Copa, jogando na sua casa. Oi? Nem eu sabia. Então, sabe, das pessoas... Tem dois estágios nisso. Tem o estágio de uma equipe com bola, a sua proposição que ela busca, né? E no nível do adversário, que por vezes tu tem, mas aí tu faz o teu papel. Tu pressiona o adversário, tu mantém um nível e uma posse de bola agressiva. Então esse estágio com posse de bola, ele é fundamental. E eu lembro aí também de outras observações. O Mourinho fez uma observação no que eu compactei, ele disse assim, dura é a eliminatória sul-americana. Ele disse que só pegam equipes Uruguai, Argentina, Colômbia. Ele disse, a europeia tu pega, desculpa, o Uzbequistão e os estão da vida, e a Macedônia e o Escambau.
O Brasil bateu El Salvador pelo placar de 5-0, acertei o palpite, você vai vendo os melhores momentos, e aí o pênalti em cima do Richarlison, na minha opinião não foi pênalti, ele primeiro, o jogador de El Salvador tocou na bola, e Neymar partiu, paradinha, e bateu muito bem, rasteiro estilo do Neymar, e colocou pro fundo das redes da seleção de El Salvador. Reveja o lance. Partida espetacular da seleção brasileira, vence e convence. E o resultado nem é a melhor maneira do Tite elogiar a equipe e ficar feliz, porque o resultado já era esperado, era obrigação da seleção brasileira golear a seleção de El Salvador. Agora o futebol apresentado, jogadores que se colocam à disposição do Tite, que são importantíssimos. Aí o Richarlison foi a grande surpresa, a grande atuação da noite, fez esse golaço, olha aí, na caixa, no ângulo, Richarlison, um jogador em que o Tite pode contar sim. Nas próximas convocações, Richarlison será convocado, porque depois dessa atuação magistral que ele teve em Washington, com a dança do pombo, não tem como dizer que o Richarlison não é um jogador importantíssimo, e se tornou um jogador importantíssimo para a seleção brasileira. Olha essa chance do Neymar, ele bate na trave. O Neymar que estava mancando aí, uma ótima oportunidade da seleção brasileira, que ainda perdeu muitos gols na partida, porque poderia ter ampliado sim para cima da seleção de El Salvador. E aí, ó, Coutinho! 3-0 para a seleção brasileira. Neymar foi espetacular, porque ele não jogou pelo individual, ele jogou pelo coletivo, ajudou a equipe, deu passes, armou jogadas, foi um articulador muito importante para a seleção brasileira, que brincou, treinou muito bem contra a fraquíssima seleção de El Salvador, que é pior do que eu pensava. A seleção de El Salvador, muito ruim a seleção. No segundo tempo teve 5 minutos de glória e já levou outro gol. E aí a seleção brasileira brincou de jogar futebol, perdeu essa grande oportunidade sem goleiro, mas a atuação foi muito boa. A seleção brasileira estava trocando muitos passes, sem muita objetividade, e aí o Neymar levou amarelo. Não concordo, porque foi falta, não para pênalti, na minha opinião, não daria o pênalti, mas aí ele dá por simulação, é brincadeira o árbitro da partida fazer isso, entendeu? O Neymar não simulou, realmente houve um toque, talvez exagerado o Neymar seja nesse lance aí. Agora, nada para amarelo. E aí uma das primeiras oportunidades de El Salvador na partida, uma oportunidade que não foi muito perigosa, como você vai vendo aí na tela do Notícias do Esporte. El Salvador é uma seleção muito fraca, sofre muito, uma seleção que não soube preencher os espaços. A seleção brasileira poderia ter feito mais, porque a seleção de El Salvador deixava um jogador aberto pela ponta e a seleção brasileira é muito mais rápida. E aí terminava dando um contra-ataque e não tinha jeito. E aí vai sair o gol da seleção brasileira no início do segundo tempo, Richarlison! Espetacular, hein? Que partida do Richarlison, um jogador importantíssimo para a seleção brasileira. Neymar e Richarlison, que dupla, hein? Que dupla! O Tite trocou aí para fazer testes, mudanças, e ele acabou achando um time perfeito para os amistosos, e quem sabe para a Copa América do ano que vem seja esse o time titular, porque esse time apresentou um entrosamento sem errar nenhum passe. A seleção brasileira foi perfeita na partida, tá de parabéns. Sem querer querendo, o Tite achou o time, na minha opinião, jogou muito melhor do que contra a seleção dos Estados Unidos, que não é muito diferente da de El Salvador, né? Medíocre, é patética, é ridícula do mesmo jeito. E aí daqui a pouco vai ter o gol do Marquinhos, o toque de cabeça. A seleção brasileira não diminuiu a intensidade em nenhuma parte da partida, seguiu pressionando a seleção de El Salvador e tá de parabéns por isso. A seleção de El Salvador ficou deslumbrada, né? Tirou muitas fotos com o Neymar, e aí o gol do Marquinhos, toque de cabeça e fechando 5-0. E eu profetizei ontem aqui que seria 5-0 para nossa seleção. Mais uma vez acertei
acertei os palpites. Tô muito bem, uma ótima fase de palpites. Então ficou assim. Em Washington, seleção brasileira fecha a temporada nos Estados Unidos. Temporada de amistosos muito bem sucedidas, porque o Brasil jogou demais e tá de parabéns pela partida. Brasil 5, El Salvador 0. Aí na matéria, não é? A seleção brasileira venceu e convenceu diante da seleção de El Salvador lá em Washington, bateu a equipe de El Salvador por 5-0, como eu já havia falado nos palpites ontem. E Charlison me surpreendeu, foi muito importante, foi primordial para a nossa vitória, um jogador muito participativo. O Neymar também não foi individualista, deu passes e recebeu também, inclusive fez gol e foi muito importante também para a vitória da seleção brasileira. Agora o árbitro da partida dar amarelo pro Neymar naquele lance, desnecessário. Não foi pênalti, agora para cartão também não era. Olha, eu acertei ontem os palpites, né, da seleção brasileira, ou palpite, perdão, e hoje eu vou acertar de novo. Tô pé quente. Copa do Brasil hoje, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras em ótima fase, Felipão brilhando, Palmeiras voando. Palmeiras, 2-0 pra cima do Cruzeiro. Já Flamengo e Corinthians, Flamengo 1-0. Me cobre amanhã. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência no Jornal Esportivo de hoje. A gente volta amanhã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã.